E eu lembrei de uma coisa, que a gente sempre precisa trazer palavras que abençoem as pessoas. Nós precisamos sempre trazer palavras que sejam bênçãos, que tragam bênçãos à vida das pessoas. Sempre que a nossa língua for usada para abençoar, isso é para a glória de Deus. Aquilo e aquilo ali assim, ó, foi mais ou menos uma palavra de bênção, me abençoou, me deixou mais calmo. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 5, diz o seguinte: essa história é a história de Zacarias, o anjo que chegou a Zacarias e disse a Zacarias que sua mulher Isabel teria um filho. E diz o seguinte o texto: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando no serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais e seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, a minha mulher é de idade muito avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas parecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim fervorosamente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. E agora eu continuo no verso 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado de João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos os que ouviram falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, essa é a sua palavra. Que a sua palavra, Deus, aquilo que vem do Senhor para nós hoje, fique no nosso coração e venha morar em nós. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra tenha espaço no nosso coração. Que aquilo que vem do Senhor seja ministrado pelo teu Espírito em nós.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa série Trajetória, obviamente, faz uma referência clara ao tempo que nós estamos vivendo, que é o mês de dezembro, o mês que nós comemoramos o aniversário de Jesus. E sem fazer polêmica ao redor de será que foi dia 25, será que não foi, nós comemoramos nessa data. A gente escolheu para comemorar nessa data. E nós, quando o pastor estava pensando no tema da série, a gente conversou um pouco a respeito, a gente falou o seguinte: todos os anos nós contamos um pouco do nascimento de Jesus, mas nós falamos pouco a respeito da trajetória de Jesus, ou a trajetória até o nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus e a pessoa de Jesus na tradição cristã tem um significado, e o significado é salvação. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus Cristo é a pessoa da salvação, é a pessoa que salva. Esse nome Jesus Cristo, essa pessoa Jesus Cristo, não somente tem ideias belíssimas a respeito da vida, não é um nome que surge do nada e vem do nada e morre na cruz, não. Esse nome é um nome aguardado, é um nome esperado, é um nome anunciado, é a pessoa aguardada desde o começo, desde o início da fundação de todos os tempos, porque a partir dessa pessoa viria a salvação. A salvação, ela não é somente um ato da crucificação e da ressurreição de Jesus, mas é um ato da pessoa de Jesus. Se outro ser humano tivesse morrido na cruz e tivesse ressuscitado no terceiro dia, ele não seria capaz de nos salvar. Apenas a pessoa de Jesus seria capaz de fazer isso e nos salvar. Porque a salvação não está em um ato, mas a salvação está em uma pessoa. A salvação está em uma pessoa. E a Bíblia Sagrada diz, em especial o apóstolo Pedro, no capítulo 1 do seu livro, ele diz o seguinte: que a cruz de Cristo, ela é conhecida antes da fundação do mundo. Ou nas palavras do pastor Ariovaldo Ramos, antes mesmo de dizer haja luz, Deus disse haja cruz. E somente com a possibilidade da pessoa do Cristo na cruz é que Deus pôde dizer haja luz e dar ao ser humano todas as possibilidades que deu. Porque no momento em que o ser humano, no primeiro casal, Adão e Eva, virou as costas para os preceitos de Deus, a palavra de Deus era clara: no momento em que você fizer isso, você certamente morrerá. Eles fazem e não morrem. Por que eles fazem e não morrem? Porque a cruz de Cristo nos sustenta desde o início do universo. A cruz de Cristo, ela não somente é revelada há 2000 anos atrás. Não foi revelada 2000 anos atrás apenas. A cruz de Cristo, ela não é revelada a partir apenas da boca de Jesus de Nazaré, mas a cruz de Cristo, ela é revelada antes mesmo da fundação do mundo. E na história existe um primeiro momento em que Deus diz: olha, eu vou salvar a humanidade. Esse primeiro momento que Deus diz: olha, eu vou salvar a humanidade, acontece em Gênesis, no capítulo 13, o que nós chamamos de primeiro evangelho, proto-evangelho. A primeira vez que Deus fala de salvação na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 3. O primeiro casal acaba de pecar. O primeiro casal acabou de pecar. E Deus está dizendo ao casal, está dizendo à serpente as consequências disso. E ele planta nesse diálogo uma mensagem que gera esperança. Ele diz o seguinte à serpente: olha, serpente, da sua semente, da sua descendência, virá alguém que vai guerrear, que vai ser inimigo do descendente da mulher e da semente da mulher. E a tua semente até vai lhe ferir o calcanhar, até vai te causar algum dano, vai lhe causar algum dano. Mas o filho da mulher, o descendente da mulher, vai pisar na sua cabeça. Ele vai destruir a morte, ele vai vencer a morte. E desde esse tempo, desde esse momento, desde o Gênesis 3, é nascido no coração da humanidade, é nascido no coração das pessoas que ouviram essa história, uma esperança. E que esperança é essa? A esperança de que um dia, no ventre de uma mulher, no descendente de uma mulher, nasceria uma criança, e essa criança pisaria na cabeça da serpente de uma vez por todas. A trajetória não começa no nascimento de Jesus, a trajetória começa muito antes. Inclusive, um
Os motivos que as mulheres nesse tempo, quando eram estéreis, elas eram extremamente empurradas para fora do convívio social, é porque já era sabido que do ventre dela não poderia vir salvação. Do ventre dela não poderá vir a criança que pisará na cabeça da serpente. Do ventre de outra, sim, do ventre dela não. E desde o início dessa promessa, então, Deus começa a formar um povo. E Ele começa a formar um povo, começa a formar uma tradição, começa a formar uma religião, começa a formar ensinos. Tudo isso para que a criança não nascesse sem território, a criança não nascesse sem tradição, a criança não nascesse do nada. Ele começa a criar um povo que tinha uma missão, a missão de trazer a criança. Então ele chama Abraão, e aí vai passando bastão, e passando bastão, e passando bastão, e depois vem os profetas e começam a anunciar: olha, o povo já está feito, e a criança está vindo, e começam a apontar para frente dizendo: virá o Salvador de Deus, virá o Salvador de Deus. E todo o enredo bíblico do Antigo Testamento está apontando para a criança, tudo apontando para a criança. Se eu pudesse falar um pouco a respeito do trajeto da salvação, eu diria que ele começou no Gênesis. Ele é mais ou menos concluído nos Evangelhos, e nós ainda estamos vivendo esse trajeto. E até hoje nós estamos ainda vivendo esse trajeto, fazendo parte, em alguma medida, da história da salvação e do trajeto da salvação. Por que é importante a gente saber disso? É importante a gente crer nisso, saber disso. Porque Zacarias está no meio desse trajeto, no trajeto da salvação. E Zacarias não está apenas no trajeto da salvação, como ele vai ser uma pessoa que trará alguém de fundamental importância para o trajeto da salvação. A partir da linhagem de Zacarias, vem João Batista. João Batista, que o próprio Jesus Cristo disse a respeito dele: entre os homens, ele é o maior de todos. João Batista, que tem a honra de ser um profeta que não anuncia daquilo que não conhece, mas de ser um profeta que pode olhar para Jesus de Nazaré e dizer: esse aí é aquele de quem nós tanto falamos. Esse aí é aquele que vai fazer cumprir a profecia de Isaías. Esse aí é que vai fazer cumprir a profecia de Elias. Esse aí é aquele que o próprio Deus disse que pisaria na cabeça da serpente. É esse aí que Davi, mesmo sabendo que ele viria lá na frente, chamou de Senhor. Esse é aquele que fora revelado em toda a história do Antigo Testamento. Esse é aquele que foi formado um trajeto para que viesse. João Batista, ele tem essa santa incumbência de dizer isso. E Zacarias era um sacerdote. E sendo um sacerdote, Zacarias sabia disso. Zacarias sabia que viria uma criança. Zacarias sabia que viria o Messias para salvar a humanidade, salvar o mundo. Zacarias, inclusive, muito provavelmente, sabia que viria um profeta que anunciaria a vida dessa criança. Porque não apenas para Jesus existe profecia, mas para a vida de João Batista também existe profecia. E como sacerdote, muito provavelmente Zacarias sabia também que viria uma outra criança, e que essa criança cresceria e se tornaria um profeta e anunciaria a vida do Messias, Jesus de Nazaré. Zacarias sabia de tudo isso. E Zacarias, sabendo de tudo isso, ele vai para o trabalho, ele vai cumprir os seus rituais sacerdotais, e ele chega lá no ambiente de acender o incenso, e algo extraordinário acontece nesse dia. Um anjo chega e diz assim: Isaías, sabe tudo isso que você tem ouvido a respeito da salvação de Israel? Sabe essa pessoa que vem para anunciar o Messias, que foi prometido lá no Gênesis 3, e toda a história tem contato sobre ele? Sabe essa pessoa? Então, eu hoje te digo que Deus vai te dar um filho, vai dar um filho a você e a Isabel, e esse filho será o profeta que lhes anunciará essas coisas, que vai dizer a vocês e a todos os povos essas coisas. Esse profeta é o profeta que virá no espírito de Elias, o espírito profético, o espírito do maior dos profetas do Antigo Testamento.
Esse profeta será aquele sobre o qual foi escrita a profecia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Eu lhe darei um filho e ele será esse profeta. Zacarias, ele sabia de todo esse enredo, ele sabia de toda a história, ele sabia de todo o trajeto. Mas Zacarias, quando ele viu que ele estava no trajeto, que aquilo que estava escrito nas Escrituras estava se cumprindo na vida dele, ele não conseguiu acreditar. Ele não conseguiu acreditar. Ele disse: mas como comigo? A minha esposa já é uma senhora. Se você está me entendendo bem, eu estou querendo dizer que a gente não tem mais muita vitalidade para ter filho, assim, naturalmente. Já é uma senhora. Ela é estéril, foi estéril por toda a vida. Se quando a gente tinha vitalidade já estava difícil, imagina agora. Se eu fosse o anjo, eu ia dizer assim: mas Zacarias, você não viu o que eu fiz com Abraão? Mas Zacarias, você já não conhece a história de como eu libertei o povo do Egito, de como eu abri o mar? Você não já conhece as histórias e já não sabe o quão eu sou capaz de fazer milagres pelo bem do plano da redenção e pela história da redenção? Você chega nessa altura do campeonato e vai dizer que desconfia e que duvida de que a sua mulher pode ter um filho e vai ter um filho e que o nome dele será João Batista. E aqui eu me pego idêntico a Zacarias, porque eu sei que Jesus Cristo, ele quer fazer de mim um discípulo, ele quer me colocar no trajeto da salvação de tantas outras pessoas. Eu sei que nos diálogos que eu tenho no meu trabalho, por vezes, Deus está me convidando a entrar no trajeto da salvação de muitas pessoas. Eu sei que enquanto eu convivo com vocês, com os irmãos, Deus está me colocando no trajeto da salvação e da redenção, e me usando para impactar tantas outras vidas e tantas outras pessoas. Mas no meu coração às vezes paira essa dificuldade de Deus. Tem tanta gente boa por aí. Eu acho que Zacarias pensou: tem tanta mulher jovem por aí, tanto sacerdote que já está disposto a ter filho, mulher que não é estéril, bem mais fácil para você, Deus. Vai dar menos trabalho. E Deus está dizendo: não, é você que eu quero que entre no trajeto e no plano da redenção e da salvação. Eu quero usar a sua vida para entrar no trajeto e no plano da salvação e da redenção. Zacarias e todo o povo de Israel tinham uma missão de trazer a criança. Nós também temos uma missão de levar a criança. E quando eu leio esse texto, eu percebo o seguinte: que o meu coração, ele também duvida. Como C.S. Lewis diz, muitos dos nossos sentimentos são os sentimentos de todos nós. Então, muito provavelmente, talvez você também duvide de algumas coisas que a Bíblia diz ao seu respeito. Talvez você duvide quando a Bíblia Sagrada diz que você é um filho de Deus. Talvez você duvide quando a Bíblia Sagrada diz que você é um discípulo, e os discípulos farão coisas muito maiores do que o seu mestre. Talvez você duvide que Deus te colocou no trajeto da redenção e da salvação. E Deus, então, ele salva Zacarias de algo que Zacarias provavelmente faria. Ele tira a voz de Zacarias. E quando a gente vê que Deus tira a voz de Zacarias, a gente fala assim: aí ó, puniu. Bem feito, puniu, castigou. Eu não consigo ver nisso castigo. Eu acredito que Deus, muito provavelmente, ele tira a voz de Zacarias, porque ele diz assim: olha, Zacarias, você na função sacerdotal, muitas vezes cumpriu rituais que você já nem acreditava mais, e que fez de forma rotineira. Muitas vezes você contou as histórias desses profetas, como se você de fato cresce nas histórias desses profetas. Muitas vezes você falou por aí que cria na vida do Messias. Muitas vezes você falou todas essas coisas. Mas talvez a sua consciência, o seu coração, a sua alma, o teu espírito jamais se abalou com essas coisas, jamais se mexeu com essas coisas. Talvez você sabe que é um discípulo de Jesus, mas isso nunca mexeu com você. Na tua cabeça está tudo certo, racionalmente está tudo certo, mas talvez o seu espírito nunca foi abraçado com essa realidade, nunca foi abraçado com essa verdade, mas você continua falando que é discípulo, fazendo pose que é discípulo, anunciando as profecias que você nem sequer acredita. Você vive assim uma vida,
Você viveu assim uma vida, mas agora eu vou te libertar disso, porque você está virando um sujeito que não respeita os movimentos da tua própria alma, da tua própria consciência. Você está virando um sujeito que fala daquilo que não crê, está vivendo um ritual sem nenhum significado. Está falando que crê naquilo que tua consciência não abraçou. Está falando que crê naquilo que o seu coração não se envolveu. Você passou a vida fazendo isso. Mas agora eu estou te dizendo que eu vou te dar um filho. E já que você não crê, eu vou calar a tua voz. Para que você não continue vivendo essa experiência de ser um sujeito que anuncia aquilo que não crê. Que põe para fora e projeta aquilo que o seu coração não está cheio. Que vive uma vida de aparência. Que vive uma vida que gosta, que ama projetar a tudo e todos a respeito de si, a respeito daquilo que você vive e crê, sendo que você nem vive nem crê nenhuma dessas coisas. Deus aqui Ele não está castigando Zacarias. Deus está libertando Zacarias. Até hoje você falou daquilo que a tua consciência não abraçou. Até hoje você viveu coisas que o seu coração jamais se abalou. Até hoje você caminhou e fingiu que era alguém que você na verdade não era. Mas sobre esse tema, sobre João Batista, sobre aquilo que eu estou te dizendo, você não viverá essa experiência. E aqui mais uma vez eu me vejo em Zacarias. E eu me pergunto, sobre o que Deus calaria a minha voz, para que eu não caísse no erro de Zacarias? Sobre quais assuntos Deus calaria a minha voz, porque eu estou falando daquilo que não creio? Em que na minha vida eu não respeito a minha consciência, eu não respeito o meu coração, eu não respeito os movimentos que o Espírito tem feito dentro de mim? Enquanto eu vou projetando ao mundo, eu vou projetando as pessoas e dizendo aquilo que creio, quão distante está a minha fala dos movimentos da minha alma? Quão distante está aquilo que eu projeto daquilo que eu essencialmente sou? Quão distantes estão essas coisas? Se você não crê, não diga que crê. Se você não ama estar na presença de Deus, não diga que ama estar na presença de Deus. Se você não respeitar aquilo que você tem no mais íntimo do seu coração, aquilo que você tem no mais íntimo da sua consciência, você vai se tornando alguém que com o tempo nem você mesmo se conhece, e até você vai se nojando do que vê no espelho. Porque você sabe que aquilo que você projeta não tem nada a ver com aquilo que você é. E Deus ele diz para Zacarias: olha, Zacarias, chega. Talvez você por muito tempo tenha vivido isso, feito isso. Sobre esse tema não. Sobre João Batista não. Agora você vai ficar mudo. E na hora que você de fato for surpreendido, for ganho por isso, aí sim você vai voltar a falar. Olha que coisa extraordinária. Deus ele diz para Zacarias o seguinte: olha, eu prefiro que você não diga que crê. Eu prefiro que você não me louve com essa dúvida no coração. Eu prefiro que você não continue vivendo os seus rituais religiosos, do que você faça isso sem o seu coração ter aceito e ter abraçado essa realidade, essa verdade. Porque isso desfigura a nossa alma, isso desfigura quem nós somos. E aí lá na frente acontece algo, eu já estou encerrando. Lá na frente acontece algo muito legal. Isabel, que é a esposa de Zacarias, ela fica grávida. Depois de 6 meses ela recebe uma visita, a visita de sua prima Maria, mãe de Jesus. E o texto fala algo que eu acho muito bonito. Diz que quando Maria chega perto, João Batista dá uma mexidinha na barriga assim. Parece que ele já está querendo falar: ó, o Filho de Deus, eu te ligar, está mexendo lá dentro. João Batista dá uma mexidinha, o Espírito de Deus vai guiando toda essa situação, vai guiando as 2 famílias. O Espírito de Deus está dentro disso. Maria vai embora depois de 3 meses. Isabel
ela finalmente tem João Batista, ele finalmente vem à vida. E as pessoas começam então a falar: como é que vai ser o nome da criança? Como é que a gente vai dar o nome? Eles tinham um hábito muito forte de, quando vinha uma criança, dar o nome de alguém da família que já tem aquele nome. Então, no caso, meu filho provavelmente seria Lucas, seria João Gerson, que é o pai da Rafael, seria Claudião, que saiu bravo no acampamento lá. O nome dele provavelmente seria um nome já conhecido na família. E todo mundo começa a sugerir: olha, tem alguns nomes legais aqui, né? Começa lá, toda a família dando pitaco. Isso não acontece hoje, a família não dá pitaco, né? Quando você tem um filho, o nome. Mas naquela época acontecia. E aí está todo mundo dando pitaco, está todo mundo pensando e perguntando. E aí perguntam para Isabel, e Isabel fala: olha, o nome dele é João, vai ser João. E todo mundo continua conversando e fala assim: não, vamos perguntar para o pai. O pai fala assim: igual o pastor Jesus fez comigo ali. Uma palminha. E o pessoal dá uma tábua para ele, ele pega e ele escreve. E ele não escreve o nome dele, será João. Ele escreve, o nome dele é João. Finalmente Zacarias ele está pronto para admitir: olha, esse menino ele não vai ser o João que o anjo me prometeu. Ele é o João que o anjo me prometeu. Esse menino, ele é o João. Ele é aquele que vai anunciar a vinda do Messias. Nós estamos no trajeto da redenção. E esse menino, ele tem um papel essencial no trajeto da redenção. No exato momento em que ele escreve isso, esse menino é João, a boca dele novamente se abre. E ele começa a louvar e glorificar o nome do Senhor. Porque Deus, é como se Deus dissesse a ele: olha, finalmente você pode louvar, exultar, dar ação de graças, desfrutar da alegria da sua salvação, desfrutar da alegria da sua redenção, cantar, declarar, postar no Facebook que o seu filho, ele está na história da redenção e ele é João Batista, que vem no espírito de Elias. E ela diz assim: essa criança aqui é a criança que vai salvar todo aquele que nele crê. Essa é a criança que vem para salvar todo aquele que nele crê. Nessa história, se eu posso compartilhar com você alguma coisa, primeiro, creia que você está no trajeto da salvação. E você não está no trajeto da salvação apenas recebendo a salvação, mas você está no trajeto da salvação e da redenção, compartilhando a salvação e a redenção. Se Deus já disse para você que você é um filho, se Deus já disse para você que você é um discípulo, creia nisso, se apegue nisso, e então seus lábios estarão prontos para declarar isso.